7h14, confirmando 7h14, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio recebe hoje o médico otorrino Dr. Marcos Galvão, da Clínica São José. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Como é que os médicos estão vendo esse aumento aí dos casos de Covid aqui na nossa região do Seridó? Rapaz, Marcos, eu não sei se é porque eu venho sofrendo com ele nesses últimos 2 anos, né? Porque a gente tem um volume de atendimento de Covid muito grande. Mas eu estou preocupado, né? Como acho que a maior parte da população está. A gente já passou por 2 momentos onde a gente enxergava ali a luz no fim do túnel, né? Praticamente o fim da pandemia. Final de 2020, o Hospital Regional aqui passou várias semanas com um paciente internado. E de repente veio aquele desmantelo que a gente viu do final do ano passado para o início, até a metade mais ou menos desse ano. E agora parece que o cenário vai se repetir, né? A gente via numa calmaria, eu cheguei a passar praticamente 2 meses dentro do consultório sem atender um caso confirmado de Covid. Tinha casos suspeitos, muita gente gripada, mas exames negativos. E agora, nessas últimas semanas, a gente está vendo um aumento crescente e exponencial do número de casos, né? Tanto de casos confirmados como de casos suspeitos. A informação que a gente tem é que o centro de Covid está literalmente bombando, como a gente escuta. Que o hospital regional tanto aumentou a demanda de internamento como a demanda de atendimento no pronto-socorro. E o que tem me deixado mais alarmado é que as medidas de restrição parece que foram totalmente relaxadas. Ontem, por exemplo, eu fui ao Banco do Brasil, ali nos caixas eletrônicos, tinha gente lá sem máscara dentro dos caixas eletrônicos, um ambiente fechado, refrigerado. Uma semana dessa eu entrei numa loja aqui em Caicó, os dois funcionários da loja sem máscara. Noutra semana atrás entrei em outra loja, uma funcionária sem máscara. Então assim, e a gente sabe que a medida de proteção é máscara, lavagem das mãos e vacina, né? Isso todo mundo sabe, né? Exatamente, isso é amplamente divulgado. É aquela história, não dá para dizer ao fumante que ele não sabe que o cigarro faz mal, ele sabe. Hoje ele sabe, né? E outra coisa que tem me deixado mais alarmado ainda é a quantidade de pessoas que a gente tem atendido no consultório, confirmados com Covid e que não tomaram a vacina, né? A vacina está aí disponível. Hoje em dia está sobrando vacina. Eu li notícias recentemente que o Brasil vai começar a doar vacina para países mais pobres do que a gente, né? Então ela tem vacina disponível, a vacina está sobrando e a gente está atendendo gente doente de Covid que não tomou a vacina porque não quis tomar, né? Porque teve medo, porque viu uma notícia, a famosa fake news, né? Que foi divulgada, a politização da pandemia que ocorreu no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro. E o cidadão simplesmente não tomou a vacina e fica agora preocupado depois que contraiu a doença, né? Então não é mais o momento de ficar preocupado, é o momento de botar a cabeça no lugar e tratar, e ser acompanhado. Então assim, o apelo que a gente faz para quem não tomou a vacina é que procure o posto de saúde para tomar, né? O posto de vacinação. Tem um crédito de confiança a vacina. Exatamente, porque essa pandemia só não está muito pior no mundo inteiro porque boa parte da população vacinou, né? E o programa de imunização do Brasil, que começou muito lento, acelerou muito. Então a gente hoje tem uma cobertura vacinal muito boa, mas que ainda não vai ser suficiente. E o dado que eu li também essa semana, de um mapa de pacientes internados no Brasil, dizia que mais ou menos entre 86% e 94% dos pacientes que estavam com caso de Covid mais grave internados são daqueles pacientes que ou não tomaram a vacina ou que estavam com esquema incompleto. Então isso é um dado estatístico, não tem como você questionar isso. Não tem. Por mais que você tenha argumento, que você seja inteligente, que você tenha lido muita notícia fake news para embasar seu argumento, você não tem como questionar um dado desse. A maior parte da população
com Covid que está internada no hospital não tomou vacina ou está com o esquema incompleto. Então tome a vacina. Você pode entrar para a estatística daquele paciente que pegou Covid e não sobreviveu. Né? E a gente tem lido muito também, por exemplo, de que, como em qualquer outra doença, a vacina não vai jamais evitar com que você pegue a doença. Isso. Mas vai reduzir os efeitos. Exatamente. A gente não tem nenhuma vacina 100% eficaz, certo? Mas a história mostra que elas têm um fator decisivo no controle de doenças. Temos vários exemplos, por exemplo, a varíola, né? Uma doença que em várias áreas do mundo foi erradicada com vacinação. Então, assim, a história da Covid tem tudo para ser isso. Foi investido bilhões em pesquisas para avançar e adiantar o desenvolvimento dessas vacinas. Não cabe mais aquele argumento de que é uma vacina experimental, né? A amostragem de pessoas no mundo que já tomaram essa vacina é muito grande, não dá para dizer mais que ela é um experimento. Ela já foi testada e aprovada e comprovada a eficácia. Existem vacinas menos eficazes do que outras, mas boas do mesmo jeito, principalmente na prevenção de casos graves. Então, assim, como eu disse, não tem mais argumento. O único argumento que a gente tem é tomar a vacina para tentar frear essa pandemia, recuperar a nossa vida normal de antes e o país voltar a começar a caminhar para frente. O país não, o mundo, né? Então a única saída para a gente é realmente os cuidados de prevenção, lavagem das mãos, uso de máscaras e a vacina. Doutor Marcos, eu vejo muitos questionamentos. Os casos estão aumentando porque isso, aquilo voltou a funcionar, isso, aquilo voltou a reabriu. Dá para você viver uma certa normalidade com segurança, por exemplo? Olha, eu acho assim, eu não sou a favor de lockdown, né, de fechamento completo de comércio, de eventos, de tudo. Mas eu sou a favor de eventos com responsabilidade. Então você chega, por exemplo, hoje, né, eu não frequento muito porque eu fiquei realmente com muito medo durante a pandemia e receio de tudo, mas a gente passa na rua e vê, por exemplo, nos restaurantes as mesas muito próximas umas das outras, o pessoal sem máscara. Aí o pessoal diz, no restaurante como é que eu vou ficar de máscara? Tira a máscara na hora de comer. E quando tiver só batendo papo e conversando com os amigos, coloca a máscara de volta, né? Você vê um grande evento, como shows que vem acontecendo, quando você vê aqueles flashes, as notícias, as fotos, os vídeos, todo mundo sem máscara. Por que você não consegue ir para um show e ficar de máscara, né? E curtir lá o seu evento com um certo distanciamento e tudo mais. Então, assim, eu não sou a favor de fechar nada, mas eu sou totalmente a favor de medidas de segurança para que a pandemia não tome a proporção que já tomou em outras épocas, né? Agora, se a gente tiver um novo avanço dela, como a gente viu nos 2 últimos anos, a gente vai ver um crescente número de casos graves e de óbitos em pessoas jovens, porque são as pessoas que têm uma menor cobertura de vacinação. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, tem que se conscientizar, tem que se puxar a responsabilidade para a gente, para evitar que aconteça o que vem acontecendo nos últimos 2 anos e ter uma luz, um horizonte, onde a gente possa se ver livre dela através da vacinação. Como eu sei que você é um profissional que pesquisa e que lê muito, já deu para sentir, por exemplo, quais são as principais sequelas que a Covid vai deixar ou já está deixando na sua área, por exemplo? Na verdade é assim, na minha área, o que a gente está vendo em maior proporção é o aumento do número de casos de tontura, perda de audição e zumbido, né, em pacientes em pós-Covid. E não tanto da minha área, mas uma área afim, que é a via respiratória, que é o pulmão, as sequelas pulmonares, né? As atelectasias, as cicatrizes pulmonares, que vão requerer aí um certo acompanhamento com fisioterapia respiratória e auxílio do pneumologista para tratar essas possíveis sequelas que a Covid vem deixando em muitos pacientes. Já vi pacientes com perda de memória, com insônia, com déficit de concentração. Então isso está descrito e está relatado. Agora, as sequelas se curam ou não? Olha, normalmente, se você fizer um acompanhamento certinho e tudo, você consegue
reverter boa parte da situação. Agora, quando a gente tem sequela em órgãos sensoriais, por exemplo, como o ouvido interno, aí é difícil você falar de imediato em cura, né? Se for um dano parcial, por exemplo, o ouvido sofreu, mas ele não sofreu um dano definitivo, com certeza os sintomas serão revertidos. Mas isso é difícil dizer e só o tempo é quem vai esclarecer melhor para a gente. A ouvinte pede aqui para que você fale um pouco sobre sintomas e curas de uma doença chamada VPPB. Certo. VPPB é uma doença do labirinto, né? Eu não vou nem chamar de doença. Eu vou chamar de problema. É um problema do labirinto, né? Para ser melhor entendido, a VPPB é quando uns cristalzinhos que a gente tem dentro do labirinto, não é simples assim, mas para ficar melhor o entendimento, é quando os cristalzinhos se soltam do lugar. E eles ficam soltos dentro do labirinto. E o que é que o paciente sente? Geralmente a descrição da VPPB é assim, é uma tontura rotatória, de curta duração, desencadeada pelo movimento brusco da cabeça. Então é na hora que a gente vai deitar, levantar, abaixar para pegar alguma coisa no chão. Quando a gente faz esse movimento, aquela vertigem, a tontura rotatória aparece. Às vezes acompanhada de náusea, de vômito e por aí vai. Então o sintoma é tontura, basicamente. E o tratamento dela não é com medicação, né? A VPPB ela não costuma ter um resultado bom com tratamento medicamentoso. Geralmente a gente trata a VPPB com a reabilitação vestibular, que é uma espécie de fisioterapia que faz com que esses cristais que estão soltos retornem ao lugar deles. E quando eles retornam, milagrosamente, vamos dizer assim, a tontura vai embora. Então, a VPPB é a siglazinha para vertigem postural paroxística benigna. É o tipo de labirintopatia, de doença do labirinto mais comum. Rosângela Silva pergunta: Dr. Marcos, eu tenho uma coceira no meu ouvido, tenho labirintite, antes eu coçava com cotonete e hoje eu não coço mais. Tem algum medicamento que possa resolver isso? Temos sim, né? A coceira no ouvido, quando ela é assim de forma constante, geralmente ela é decorrente de uma dermatite do canal auditivo externo. A gente chama de eczema. Quando a gente olha o ouvido, ele está o ouvido descamativo, ficam as casquinhas brancas parecidas com caspa de cabelo. E existe o eczema seco e o eczema úmido, né? E tem tratamento. Eu não posso dizer que tem cura, porque é uma característica da pele. Mas existem medicações que a gente pode tratar, aliviar os sintomas e deixar o paciente por muito tempo sem crises. Mas a principal recomendação para quem tem essa coceira é não usar cotonete nem qualquer objeto para coçar o ouvido e proteger o ouvido da água, né? São as duas recomendações que a gente mais frisa para quem tem a coceira no ouvido, o eczema. O ouvinte quer saber se é normal sentir tonturas ao acordar. Não, tontura nunca é normal, né? Então, se você tem tontura, você tem que ser investigado para saber o que é que está acontecendo, né? Seu sistema de equilíbrio não está bom. Então, eu posso ter um problema no labirinto, eu posso ter um problema circulatório, eu posso ter um problema neurológico que pode estar gerando essa tontura. Então, não é normal. Tem que ser investigado. Coceira na garganta. O que pode ser feito para resolver? Olha, coceira na garganta geralmente é um sintoma das faringites, que é uma irritação da garganta. A faringite tem várias causas. Ela pode ser alérgica, ela pode ser em decorrência de doença do refluxo, ela pode ser por simples ressecamento. A gente mora numa região onde o clima é muito seco e quando a garganta resseca, a gente começa a ter as coceiras. Na maioria das vezes, só em hidratar, tomar bastante líquido para não deixar a garganta ressecada, a gente já resolve o problema. Quando não, a gente tem que avaliar a origem dessa coceira e ver qual a medicação mais adequada para tratar de acordo com o caso. Outra pergunta aqui chegando, o ouvinte quer saber qual é o melhor soro fisiológico para usar e quantas vezes por dia? Na verdade é assim, soro fisiológico só existe um, né? É o cloreto de sódio 0,9%, é o que vai estar lá escrito na embalagem. Agora, existe a comercialização desse soro em várias embalagens, em vários tipos de frasquinho que você pode usar para aplicar no nariz, né?
Eu, sinceramente, não tenho preferência por nenhum. Quando um paciente me pergunta isso, o que é que eu digo? Eu digo, use o que você achar melhor, o que você se adaptar melhor. Então tem paciente que gosta de colocar na palma da mão e puxar, tem paciente que aplica com seringa, com conta-gotas, e tem os que vêm em jato, em spray, que você compra na farmácia, que ele já vem com um aplicadorzinho prático para o nariz. Tem aqueles aparelhos que você coloca de um lado e o soro sai pelo outro. Então, assim, eu não tenho preferência. É o que o paciente conseguir e achar melhor, certo? Cada um sabe onde seu sapato aperta. Então, tem a questão de preço também. Às vezes, você compra um frasco de soro de 500 ml para aplicar com a seringa, por exemplo, por R$5 e compra um jato contínuo por 30, com 100 ml. Então, é 5 vezes menos soro e 5 vezes mais caro. Então, isso depende muito também, né? Tem aquele paciente que pode, pela praticidade, e paga pela praticidade. Tem um outro que não. Então, use o que for mais adequado para cada situação. Lá em casa é um item obrigatório, não falta. Lá em casa também. Eu compro de 10 frascos daquele de 500 ml. Eu comprei 3 ontem, né? Pois é. É bem mais em conta, levando em consideração que a recomendação é que você use assim diariamente e várias vezes ao dia. Eu acho que eu poderia até usar mais. Geralmente eu uso quando eu acordo, geralmente depois do almoço e quando vou dormir. Então, 3 vezes é o suficiente. É o que eu coloco na minha receita. Use pelo menos 3 vezes ao dia. Naqueles períodos onde o clima está mais seco e você sentir necessidade de usar mais, use mais. Mas se você fizer como Marcos Dantas, dando exemplo de cidadania e de cuidados com a saúde respiratória. Carão do médico também, né? De repente posso estar errado, né? Use pelo menos 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. E você pode engolir o soro? Pode, não tem problema nenhum, não. Ok, tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. O ouvinte quer saber o seguinte: tenho dor de cabeça 3 vezes ao dia. É normal isso? Não, normal não. Na verdade, dor nenhuma é normal, né? Se você está sentindo dor é porque aquela região que está doendo está com algum problema. Então, quem tem essas dores de cabeça crônicas, como essa situação da ouvinte 3 vezes ao dia, diariamente, procure um neurologista para ele fazer uma avaliação e ter um diagnóstico. E voltando à questão do soro, uma dúvida que muita gente me pergunta é a seguinte: soro é água e sal. Eu sou hipertenso, eu posso usar? O cloreto de sódio a 0,9% tem exatamente a mesma concentração de sal que você tem no seu organismo. Então, aquele sal ele não vai lhe prejudicar, mesmo que você seja hipertenso. Então, pode fazer essa lavagem do nariz com soro sem problema nenhum. Evite os soros com concentração de sal maior. A gente tem no mercado a 2% e a 3%. Aí eu não recomendo. Mas o soro a 0,9% use tranquilamente. Tem pergunta: eu tenho sinusite e rinite alérgica, mas depois que tive Covid venho tendo crise frequentemente. Já fui para o especialista, fiz tratamento, mas nada de ficar boa. É normal pós-Covid? Já tive 2 vezes após o Covid. Olha, quando eu vejo crises de rinite em pacientes pós-Covid, principalmente em pacientes que não têm um histórico de rinite crônica, a dedução é que aquele vírus que inflamou a mucosa do seu nariz foi embora e deixou lá aquela inflamação. E até agora, os pacientes que eu tenho recebido e que a gente tem feito o tratamento certinho, esses quadros têm sido revertidos. Já o paciente que tem rinite crônica e tem dificuldade em controlar a doença, geralmente isso acontece por falha no tratamento. Então tem os sprayzinhos que a gente tem que usar por períodos longos e a gente acaba esquecendo muitas vezes. E tem questão em relação ao ambiente. Por exemplo, eu tenho alergia à poeira. Se eu vivo num ambiente com muita poeira, a medicação vai desinflamar de manhã e eu vou inflamar de novo à noite. Então eu vou ter uma dificuldade maior de tratar. Então isso depende muito de cada pessoa e de cada situação. Tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp. Bom dia. Pergunta aí o doutorzinho, esse soro fisiológico a gente guarda na geladeira ou deixa fora? E aí? Pronto, pergunta também que é muito feita. Olha, na embalagem do soro, e eu sou muito de seguir a recomendação do fabricante, existe a recomendação de que o soro fisiológico naquele frasco normal que a gente compra, ou de 500 ml ou de 100,
seja depois de aberto, guardado na geladeira. Então, minha recomendação é que guarde na geladeira. Porém, para a lavagem do nariz, ela deve ser feita com soro em temperatura ambiente. Então, guarda na geladeira. Todo dia de manhã você tira aquela quantidade que vai usar no dia, deixa ficar em temperatura ambiente e começa a lavar. Já os soros que vêm na embalagem spray, jato contínuo, como aquela embalagem é fechada, o circuito é fechado e ele não tem contaminação, aí você não precisa deixar na geladeira. Mas aquele frasco de soro comum que a gente compra na farmácia, eu gosto de recomendar que deixe na geladeira. Embora existam alguns estudos mostrando que mesmo depois de um bocado de dias com ele aberto, ele não vai sofrer contaminação. Mas vamos seguir o que o fabricante diz, para não sair nada errado, né? Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Marcos, pergunta ao doutor, quer dizer, eu vou perguntar. Doutor Marcos, meu neto tem 2 anos. A mãe dele pode ingerir o soro no nariz dele 3 vezes ao dia? Pode, com certeza. A recomendação hoje é que a gente comece a fazer essa lavagem de soro desde o nascimento, né? Tem muita gente que me pergunta qual a melhor técnica para fazer numa criança muito pequena. A melhor que eu acho, né? Isso é uma opinião minha. E a melhor técnica que eu acho é deitar a criança na cama e com o conta-gotas despejar um volumezinho de um conta-gotas em cada narina e deixar ele escorrer pelo nariz e deixar ele engolir, não tem problema nenhum. Mas tem gente que gosta da lavagem a jato, com seringa e por aí vai, mas deve. Crianças hoje, desde o nascimento, a gente já entendeu e já comprovou a importância dessa lavagem do nariz com soro fisiológico. Doutor, pergunta ao Marcos Galvão se ele percebeu algum surto de faringite, rinite, sinusite e todas as ites possíveis aqui na nossa região. E se sim, ele atribui a algum fator. Tenho vários conhecidos com esse quadro, ficam muito debilitados e alguns apresentam até febre. Na verdade é assim, a região da gente é uma região que o clima é muito adverso. Então, as doenças respiratórias, elas costumam piorar nos períodos chuvosos. Então, a gente tem um primeiro semestre de ano com chuva, que se Deus quiser teremos muita, que propicia os quadros gripais. E no segundo semestre do ano, onde o clima ia ficando um pouquinho mais quente, que era para a situação melhorar, a gente tem uma queda muito grande da umidade relativa do ar e o aumento do calor. E isso também favorece as inflamações da via respiratória. Então, assim, é comum essa época do ano acontecer esse aumento dos casos de faringite, de rinite, de bronquite e tudo mais, pela queda da umidade do ar. Então, a gente vê esses surtos praticamente todos os anos, né? E recentemente, há uns 30 dias atrás, a gente passou por esse período aqui. Muitas vezes é um surto que você controla só com hidratação, mas às vezes tem a evolução para pneumonias, para bronquites, para sinusites, e que a gente precisa entrar com o antibiótico. O que eu tenho observado nessas 2 últimas semanas foi um aumento de casos de mononucleose. A mononucleose é uma infecção da garganta provocada por um vírus que atinge os gânglios do pescoço. A gente fica com as ínguas muito grandes e que pode inflamar fígado e baço. Então a gente tem visto um aumento do número de casos de mononucleose, conhecidas como doença do beijo. Deixa até o alerta, né? Se aquela pessoa está com, geralmente pessoas jovens, está com inflamação na garganta, com pus, aumento dos gânglios do pescoço muito volumoso, procurou o posto de saúde ou pronto-socorro, começou a tomar antibiótico e os dias vão passando e não vê melhora, desconfiem da mononucleose, que a gente, vez ou outra, durante o ano, a gente também vê um número de casos. Essa semana eu já atendi 2 pacientes que não é tão comum acontecer. Pergunta agora vem da pediatra Isabelle Lopes, um abraço para ela, obrigado pela audiência. Geralmente indico muito aos meus pacientes, desde o nascimento, a lavagem com soro fisiológico. Geralmente recomendo deixar 15 dias na geladeira e dar uma leve aquecida antes de usar ou deixar em temperatura ambiente. Também indico a lavagem desde o nascimento, quanto mais cedo começar, mas a criança vai se adaptando. Geralmente indico use jato contínuo e se a mãe tiver muito medo, o de conta-gotas até ir se adaptando. Pergunta de médico para médico, e aí?
Pronto, Isabelle, um abraço para você. Mas realmente é isso mesmo, é como a gente disse, a manutenção do soro em geladeira pela a recomendação do fabricante é até 15 dias. E na hora de fazer a lavagem do nariz, que ele esteja em temperatura ambiente ou levemente aquecido, como o Isabelle colocou, desde o nascimento. Então, a conduta que a otorrino recomenda é a mesma da pediatria hoje em dia. É lavar e lavar e lavar. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Marcos. Eu gostaria de saber qual é o tratamento usado para quem teve Covid, vai fazer 1 ano, e o olfato desapareceu e até agora não voltou. O que é que se pode fazer numa situação dessa? Gostaria que você me tirasse essa dúvida. Minha ouvinte aqui de Cruzeta. E aí? Opa, meu amigo, bom dia. Rapaz, é o seguinte. O Covid, ele pode causar essa lesão no núcleo olfatório e provocar essa perda de olfato duradoura. Se eu lhe disser que existe um tratamento que com certeza vai reverter a situação, eu estou mentindo para você, né? Eu não posso vender essa ideia. O que é que existe hoje de melhor comprovação? É o treinamento olfatório, né? O treinamento olfatório é como se a gente pegasse odores essenciais e ficasse treinando o seu nariz e seu cérebro para voltar a sentir aqueles odores, né? E isso tem dado um resultado muito bom em boa parte dos pacientes. Em todos, não, mas em boa parte sim. Além do treinamento olfatório, existem outras medicações, por exemplo, o ácido alfa-lipoico, que tem tido algum resultado. Então, existe um protocolozinho de tratamento para quem teve essa perda de olfato duradoura. Repito, não é garantido, mas a gente tem conseguido reverter em muitas situações. Quanto mais o tempo vai passando, mais difícil fica a situação. Então, o que é que eu recomendo? Pós-Covid, passou 30 dias, o olfato não voltou, procure atendimento para começar a fazer essa terapia com treinamento olfatório, certo? Doutor Marcos, sou professora, com retorno das aulas presenciais, tenho um pigarro na garganta, como prevenir? Na verdade é assim, o pigarro na garganta, quando a gente tem uma queixa de pigarro, ela pode estar relacionada à rinite faringite, à doença de refluxo e ao próprio ressecamento do clima. Numa situação dessa que a senhora colocou, o que é que a gente imagina? Que com o retorno das aulas presenciais, a senhora esteja usando a voz e esse uso esteja causando um ressecamento da garganta. Então, nessas situações, a medida mais importante é a hidratação, né? Tá sempre na sala de aula acompanhada com a garrafinha de água e de vez em quando sentir a garganta ressecar, tá tomando um pouquinho para não deixar ela ficar tão seca. Paralelo a isso, evitar o uso indiscriminado de ventilador e de ar-condicionado, que contribuem para ressecar mais ainda a faringe. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99992-2923. Parabenizar aqui pelo seu aniversário na última segunda-feira, Muito obrigado, Marcos. Dia de Todos obrigado. os Santos, né? Não é, exatamente. Não é todo dia que a gente faz 23 anos, mas... De profissão? Vamos comemorar. Rapaz de idade. Um abraço, doutor. Valeu. São 7h43, a gente volta já após o nosso intervalo comercial com mais informações. Clínica São José, a sua clínica, sua saúde merece o melhor.